Aqui nesse local tem os restos mortais de uma revolucionária brasileira. Tem uma estátua que faz homenagem a um herói internacional. Tem uma fonte histórica que é de uma beleza estonteante. Tudo isso bem afastado do centro de Roma e um local pouco procurado pelos turistas. Te liga nessa! Já te inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, dá essa força pra gente, isso pra nós significa muito pra vocês, não custa absolutamente nada. Hoje nós vamos mostrar pra vocês um lugar simplesmente sensacional. Nós vamos falar hoje sobre o Gianicolo, uma pérola bem afastado do centro de Roma. A gente vem aqui e fica de queixo caído, porque a área verde é realmente muito interessante e esse local é também chamado de a oitava colina de Roma. Isso porque faz uma alusão às 7 colinas a partir de onde Roma foi fundada, lá em 753 a.C. E aí o Gianicolo, que é esse lugar onde a gente está agora, tem esse apelido carinhosamente chamado de oitava colina de Roma. Como a gente está num lugar mais distante do centro, num ponto bem mais elevado da cidade, muita gente pode achar que é de difícil acesso. Mas na verdade é bem tranquilo, na boa para chegar, o transporte público passa bem aqui na frente, então não é nada de sacrifício, nada de sacrificante para poder chegar aqui com o transporte público e conhecer tudo que o Gianicolo oferece. O Gianicolo fica a aproximadamente 9 quilômetros do centro de Roma. Chegar aqui com transporte público, saindo, por exemplo, da Stazione Termini, bem no centro, não é tarefa difícil. De carro também não. A escolha vai depender de cada um. Eu venho aqui sempre de ônibus e venho sempre numa boa, com a maior tranquilidade. A fonte de água Paula é uma das grandes atrações aqui do Gianicolo. Não dá para chegar aqui e não ficar simplesmente encantado com ela. Ela é muito bem feita, ela é muito bem trabalhada, ela é, na verdade, um espetáculo. Além do fato de que monumentos com água trazem uma energia diferente para a gente e trazem também todo um clima especial. E não é diferente com a fonte de água Paula aqui no Gianicolo. A fonte de água Paula foi construída entre os anos de 1610 e 1614, sempre por ordem do Papa Paulo V, cujos símbolos é um dragão e uma águia que aparecem em algumas partes da fonte. Outro fato interessante a destacar é que alguns materiais, como granito vermelho e mármore, foram trazidos do Fórum Romano e também da antiga Basílica de São Pedro para a construção da fonte de água Paula. É muito maluco a gente saber que algumas partes da fonte de água Paula foram construídas com materiais que existem há mais de 2000 anos. E também é interessante destacar, vale a pena realmente fazer referência a isso, é que esse expediente de trazer materiais de uma parte para fazer a construção de outro monumento era algo muito comum e muito utilizado aqui em Roma. Como se trata de uma área bem ampla, o Gianicolo tem diversas atrações aqui em cima. A forma ideal de conhecer é vir com bastante tempo, sem pressa, para aproveitar tudo da melhor maneira possível.
Uma das coisas que chama muito a atenção da gente são esses diversos bustos que tem espalhados entre a fonte de Acqua Paula e também a estátua de Giuseppe Garibaldi. São personalidades principalmente militares, tudo isso em meio a essa vasta área verde que tem aqui no Gianicolo. Quando a gente está aqui em cima, a gente tem a exata noção por que Roma é uma das cidades mais arborizadas da Europa. É impressionante a quantidade de verde que a gente vê não só aqui no Gianicolo, mas também quando a gente se aproxima do Belvedere para observar a cidade com uma visão um pouco mais ampla. Essa questão da arborização fica muito evidente quando a gente vem por aqui. A vista do Belvedere aqui de cima é simplesmente fantástica. A gente fica observando e contemplando toda a cidade de Roma porque a vista é realmente muito ampla. E a gente vai além. A gente fica tentando reconhecer aqui de cima os pontos por onde a gente caminha e a gente conhece tão somente lá embaixo. E essa é uma experiência bem diferente. Aqui na parte de baixo do Belvedere a gente pode observar esse canhão que vocês estão vendo. Ele dispara um tiro todos os dias, exatamente ao meio-dia, desde 1849, quando o Papa Pio IX acabou instituindo essa tradição romana por um simples fato. Ele queria que ao meio-dia todas as igrejas da cidade soassem os seus sinos e que esse tiro de canhão determinasse esse horário que se tornou o horário oficial de Roma ao meio-dia. Essa tradição romana só foi interrompida durante um breve período, que compreende a Segunda Guerra Mundial, e esse rito foi retomado em 1959, e desde então é o exército italiano que acaba gerindo todo esse processo. Vamos para a prática agora, vamos ver como é que é esse disparo. A parte central do Gianicolo conta com esse belo monumento que vocês estão vendo. Ele foi inaugurado em 1932 e faz uma homenagem a um personagem muito conhecido do povo brasileiro, Giuseppe Garibaldi, aquele que é conhecido como o herói de dois mundos. Isso porque ele lutou na Revolução Farroupilha no sul do Brasil e também foi uma peça preponderante na unificação da Itália na segunda metade do século XIX. Essa parte central do Gianicolo é um dos destaques desse local. Garibaldi, que realmente tem uma fama muito grande por aqui, morreu em 1882, mas não em batalha. Ele morreu na ilha de Caprera, na Sardenha, no sul do país, local em que ele escolheu para viver depois da unificação da Itália e foi sepultado por lá mesmo. A poucos metros do monumento de Garibaldi, a gente encontra esse monumento que está aqui atrás de mim. É um monumento a Anita Garibaldi, com quem Giuseppe foi casado e teve 4 filhos. Um detalhe bem interessante é que esse monumento aqui também foi inaugurado em 2 de junho de 1932, mesma data em que a estátua em homenagem a Giuseppe Garibaldi foi inaugurada. Porém, aqui a gente tem um aspecto mais interessante, mais complementar ainda, porque os restos mortais de Anita Garibaldi foram trazidos da França para cá e repousam aqui. Anita morreu em 4 de agosto de 1849 na cidade italiana de Ravenna, quando ficou doente na reta final de uma gravidez. Eu sou muito suspeito porque eu gosto muito daqui. Todas as vezes que eu venho no Gianicolo, eu vejo ele com olhos diferentes. Talvez muito influenciado pelo meu estado de espírito no momento da visita, mas o resumo é simples. Vem que vale muito a visita, vale muito a pena e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Por exemplo, vocês já sabiam que os restos mortais da Anita Garibaldi, uma brasileira lá de Laguna, no sul do Brasil, estão repousando aqui? Aposto que não.
Curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal, ativa as notificações. Na próxima semana a gente volta de um outro ponto de Roma. Um abraço, tchau, tchau, até mais. E aí? Para fechar com chave de ouro, a gente acabou a gravação e desabou o mundo aqui no Gianicolo. Faz parte, tá tudo certo, tudo tri, tudo numa boa. Curte, comenta, compartilha. Segue o canal Roma by Rimoli. Era para refrescar.